Quando se trata de desvendar as causas tão misteriosas do câncer, o chamado efeito de Warburg se destaca pela sua simples complexidade, pela sua abrangência, pela sua antiguidade, pela sua polêmica, mas também pelo seu contraste com a ainda mais popular teoria genética. Muito provavelmente, o efeito de Warburg não é propriamente a causa, ou a única causa, mas certamente é parte muito importante do que é chamado o microambiente tumoral. Significa as condições do organismo encontradas pelas células que estão se transformando em um tumor. Mais ou menos como um cupim tentando achar os melhores móveis para se instalar. Alguns vão ser filé mignon, outros vão ser péssimos para abrigar os bichinhos. O defeito, de forma resumida, está na maneira como a célula cancerosa utiliza a glicose, principal combustível de funcionamento de qualquer célula, que costuma ser quebrado até chegar ao ATP, essencial moeda de troca para todas as funções que envolvem o uso da energia no organismo. Inicialmente, a célula que está se transformando em célula cancerosa passa a produzir uma enzima chamada exoquinase 2, parente da enzima original, mas muito mais glutona de glicose, que ajuda a manter a porta sempre aberta para esse nutriente, o que já dá uma ideia do problema e é a base do exame PET-scan, que detecta essas células gulosas espalhadas pelo organismo. O PET-scan funciona mais ou menos como botar uma câmera na cozinha para apanhar os comilões em flagrante, com a intenção de descobrir quem é que costuma esvaziar a geladeira. Se há mais glicose nessas células, a sua utilização e a sua natural quebra para gerar mais energia no processo de glicólise aumenta. Aumenta muito, na verdade, gerando como consequência o chamado subproduto da glicólise, o lactato, o ácido lático. Ácido lático em excesso tende a danificar o que está na proximidade, como bem sabem os praticantes de exercício físico. Apenas que nas pessoas saudáveis, o organismo recicla rapidamente esse assim chamado, erroneamente, diga-se de passagem, resto metabólico, o reaproveitando também como combustível. A exoquinase 2 se associa também de forma perigosa a duas outras proteínas. A primeira, uma proteína chamada VDAC, como que estragando essa proteína que serve como uma porta giratória para o ATP na mitocôndria, justamente a organela que fabrica esse ATP como produto final da glicólise, no processo da fosforilação oxidativa. Acontece que essa mesma VDAC deveria cumprir a função de suicidar a célula cancerosa, pelo fenômeno da apoptose, liberando outra proteína vital para a mitocôndria, o citocromo C. Se a porta VDAC estiver travada, com o citocromo C preso na mitocôndria, a célula cancerosa será mantida viva à força, sem poder realizar a sua apoptose, o seu suicídio, resultando na problemática imortalidade da célula tumoral, uma das bases do câncer. A outra proteína a qual a exoquinase 2 se associa e estraga a função é a própria ATP sintase da mitocôndria, a fantástica maquininha molecular que cria o ATP, o combustível celular último, justamente a partir da energia da quebra de nutrientes como a própria glicose. Como nenhuma célula vive sem ATP, a alternativa é justamente seguir no ciclo vicioso de fazer entrar muito mais glicose, fazer muito mais glicólise, a quebra da glicose, que é um mecanismo independente do oxigênio, gerar muito mais lactato, para que esse lactato sirva como a via principal de geração do ATP. Mas uma via torta, problemática para o organismo. Tanto é assim que a dosagem do lactato em excesso pode servir como um guia metabólico do paciente com câncer, denunciando esse desvio. Como mais um complicador, células cancerosas produzem em excesso outra proteína com função de porta,
portas são literalmente as chaves de todo o processo. A proteína MCT, que permite a passagem do lactato para fora da célula cancerosa, bem como para o interior da própria mitocôndria, ávida desse lactato, já que impedida de gerar o ATP pelas vias normais, o da fosforilação oxidativa, onde utilizaria o oxigênio. Daí o entendimento de que o câncer vive muito bem em ambientes com pouco oxigênio, com toda essa alteração da normal fisiologia. Se assim não fosse, os tumores teriam dificuldade de prosperar com o seu rápido crescimento, mais rápido do que os vasos sanguíneos com seu normal aporte de oxigênio conseguiriam suportar. E é a pequena quantidade de oxigênio o próprio indutor da fabricação da exoquinase mutada, a exoquinase 2, comandada pelo HIF, sigla para fator induzido por hipóxia, um fator de transcrição nuclear que age como um maestro do mal na célula tumoral. HIF que aumenta pela percepção de pouco oxigênio nos tecidos afetados. Uma outra maneira de resumir todo esse processo. As células cancerosas ficam travadas no mecanismo da glicólise, na presença ou na ausência do oxigênio. Curiosamente, a mesma transição recentemente descoberta nas células infectadas por vírus. E isso não deve ser uma coincidência, já que vírus podem ser causadores do câncer. E aqui, um enorme parêntese. Sim, tumores gostam e sobrevivem em ambientes com pouco oxigênio. E gostam muito do lactato. E o que você pode fazer para atrapalhá-lo? Fornecer mais oxigênio para o organismo como um todo. De que forma? Se exercitando, melhorando a circulação sanguínea, fazendo seus músculos se tornarem mais aptos a metabolizar esse lactato. Também não comendo demais. A digestão de muitas calorias de maneira frequente cria momentos prolongados de uma hipóxia relativa para a queima dessas calorias, pois o oxigênio é necessário para essa queima. Sem falar que o tecido adiposo, à medida que cresce, vai se tornando cada vez menos oxigenado, cada vez mais hipóxico. E adivinha o quê? Vai fabricando o HIF, transformador do metabolismo. É uma das vinculações da obesidade com o câncer. Também não é coincidência que tanto as doenças inflamatórias quanto o câncer possuam um aumento do lactato como marca, pois ambos possuem sinalizações e efeitos até certo ponto similares. E também a inflamação crônica é considerada um terreno fértil para o câncer. É bom lembrar, no entanto, que cada célula cancerosa é um universo em si mesma. São elas muito diferentes umas das outras, o que é chamado de heterogeneidade. Enquanto algumas podem mostrar esse metabolismo glicolítico evidente, outras podem parecer quase normais no seu funcionamento. Como se vê, o efeito descrito envolve toda uma conspiração metabólica criada pelas células tumorais contra o organismo que essas células parasitam, por assim dizer, e foi percebido há muito tempo atrás, um século mais precisamente, pelo gênio desse homem chamado Otto Warburg,